eu quero chamar aqui a nossa diretora de inovação, doutora Fabiana Ruas, para nos conduzir aqui com alguns pensamentos. Por favor, Fabiana, vem aqui. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Tribunal de Contas. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, não vou falar nada. Hoje eu só quero ouvir. E para eu ouvir de vocês, eu vou pedir que vocês acessem esse site, o www.mente.com. E na primeira tela vai aparecer o espaço para digitar o código, que está ali em cima. 4718, é isso? 07. Melhor. Então, vamos lá. Estou vendo que agora quem entra dá uma curtida só para a gente saber que está dando certo, que deu certo. Quando a gente convida vocês aqui para assistir histórias que deram certo, a gente espera algumas coisas. Uma coisa a gente espera, por exemplo, que vocês conheçam o colega que fez certo. O networking ajuda a fazer melhor. Né? Trabalhar de maneira colaborativa é uma forma de fazer melhor. Mas eu acho que esse evento, talvez a maior razão de existir, é buscar inspiração. Então, é para que os gestores que estão aqui presentes, os auditores que estão aqui também, voltem depois para a sua casa inspirados pelos casos que vão ver hoje. Mas não basta inspiração para fazer diferente, para fazer dar certo. Quando vocês chegarem no seu órgão e quiser, de fato, adotar uma novidade que viu aqui, uma ideia que viu aqui, vocês provavelmente vão encontrar algumas barreiras. E, como o presidente disse, acredito que a maior delas é a cultural. E aí, eu só vou ter um slide para falar um pouquinho disso. Mais de 100. Inclusive, quem está em casa, quem está no YouTube, pode ser que esteja em casa, também pode usar aí o Mente, e por isso a gente gosta de usar essa ferramenta. Vamos lá. Isso aqui é um gráfico que a gente traz para poder compartilhar com vocês o seguinte. Qualquer inovação que você queira implantar no seu órgão, que você queira implantar para um público específico, você, de fato, vai encontrar um público que não aceita aquela inovação de uma maneira uniforme. Sempre vai existir um grupinho dos inovadores, que normalmente corresponde, de acordo com essa teoria aqui, que não é minha, a 2,5% do público total. Essas são as pessoas que iniciam um processo de inovação, iniciam um processo de mudança cultural. Nós temos hoje 7 convidados que provavelmente se situam num grupinho de inovadores lá nas suas instituições. Os convidados que vão compartilhar aqui as boas práticas. Bom, qual é o papel do grupinho de inovação para poder provocar a mudança cultural? É encontrar esse segundo grupinho aqui, que são os vermelhos, os early adopters, ou os primeiros seguidores. Por quê? Qual é a diferença dos primeiros seguidores e dos inovadores de todos os demais? A diferença é que, para que eles vejam algo acontecer, eles precisam apenas acreditar que vai acontecer. Eles não precisam ainda ver resultado. Eles escutam uma proposta, entendem uma proposta de mudança e trabalham para fazer acontecer. Todos os demais vão esperar resultado para aderir àquela inovação. E aí a gente tem uma maioria precoce, early majority, que é 34% do público. Depois você tem a maioria tardia. E, por último, você tem os retardatários. Esses, talvez, nunca mudem e que vão continuar resistindo àquela inovação proposta. Mas qual que é a mensagem aqui? Onde a gente tem que empregar energia quando a gente está promovendo uma mudança cultural? A gente tem que buscar aqueles que estão mais abertos no início, os primeiros seguidores, convencê-los da mudança que a gente quer promover, e eles vão nos ajudar a convencer os demais. Não adianta
num primeiro momento, empregar energia, quando a gente está provocando uma mudança, nas pessoas mais resistentes. Primeiro, temos que encontrar as que estão mais abertas. Bom, mas aí, em alguns momentos, a gente aproveita para tentar entender o público presente. E aí eu vou pedir para vocês usarem o Mente para me contar como vocês se classificam diante da inovação no setor público. Vocês se classificam como uma pessoa inovadora, como um primeiro seguidor, como uma maioria precoce, ou seja, espera um pouquinho para ver a coisa funcionar para depois aderir, a maioria tardia, retardatário. Podem ser sinceros. Tem anonimato garantido. Vamos lá, ó, apareceu. 73 já. Vamos lá. Eu acho que a nossa meta aqui pode ser chegar a 100. Acho que estamos diante de uma plateia inovadora. Na verdade, é natural. Um desafio que a gente tem na promoção de eventos sobre inovação, eventos de boas práticas, eventos que mostram o lado bom, é atrair as pessoas que são um pouco mais desanimadas. Normalmente, a gente consegue atrair as pessoas que têm uma energia, que têm uma vontade de fazer diferente, que sobressai. Mas vamos lá, estamos bem. 130 pessoas. Então, estamos todos aqui com vontade de inovar. Que bom. Fico feliz. Esperar mais? Ok? Vamos lá. Agora, nos classificamos assim. Mas, eventualmente, ouvimos muito que é muito difícil inovar no setor público. O que, de fato, impede você de voltar para a sua instituição, de sentar na sua cadeira e propor uma inovação, propor uma forma diferente de fazer, propor uma forma diferente de entregar resultado para o cidadão? Cultura, mentalidade, chefia. Os dinossauros. Falta de patrocínio, coragem. Isso tudo é muito importante para a gente tentar entender de que maneira a gente pode contribuir em relação à inovação no setor público. Vamos lá, a burocracia, a cultura, de fato. É muito difícil vencer a cultura, e por isso a gente trouxe a questão de procurar os primeiros seguidores. Encontrar o primeiro seguidor para poder ajudá-lo a mudar o que os outros pensam. Chefia, o tempo. Estamos sempre com muita coisa para fazer, pouco tempo disponível para fazer diferente. Recursos financeiros. Mas interessante. A falta de patrocínio apareceu no início, depois foi diminuindo. Eu esperava uma outra palavrinha aí. Gente, não é anônimo mesmo. A gente não vai saber quem escreveu. Ou eu que não estou enxergando. Tá certo, vamos lá? Vamos em frente? E aí a gente muda aqui para uma outra pergunta. Existe um medo de inovar porque existem órgãos de controle. Ele é um assunto que é muito dito, né? O presidente mesmo falou de um evento que participamos na semana passada, onde isso veio à tona. E aí a gente gostaria de entender, gostaria de saber dos senhores quantos gestores você, pessoalmente, conhece que sofreram sanção por órgãos de controle por ter inovado, mas que conheçam pessoalmente, não pelas matérias do jornal. Nenhum? De 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 e mais do que 20. Dá um enter. Foi?
Tem que ser pelo menos amigo no Facebook. Mais do que 20. Auditor pode responder também. Vai aumentar um pouco a... Vamos lá. Então, nenhum. 90 pessoas não conhecem nenhum gestor pessoalmente que sofreram alguma sanção por ter inovado. Podemos ir para a próxima? Agora a pergunta é um pouco diferente. Quantos gestores você conhece que não inovaram por medo dos órgãos de controle? Agora é minha dúvida, que se devia... Eu mantive os mesmos números. Já muda um pouco, né? Essa diferença entre esses dois slides é o que a gente precisa atacar, né? Nós estamos fazendo essas perguntas para os senhores justamente para tentar entender como que a gente pode diminuir, né, essa diferença. Não aumentar os que sofreram sanção, mas diminuir os que têm medo de inovar e não sofrer. Vamos para o próximo. Bom, até 130. Mais do que 20. Vamos lá? Vamos para a próxima? Já estamos chegando ao fim. Aí, agora, eu vou te perguntar. Quem no seu órgão dificulta a inovação? Você mesmo? Sua equipe? Às vezes, você é um líder de uma equipe que não quer inovar. O consultor jurídico? A auditoria interna? Ou outro chato? Chefe sofre. Estou atrapalhando as fotos. Vamos lá, então. Talvez... Eu agora precisava saber quem é esse outro chato. É, né? Vou ter que criar uma agora. Bom, então tem um bando de chefe dificultando, digamos. O consultor jurídico também. E um outro chato. Vamos lá, então? Por fim, é a pergunta que a gente quer, na verdade, mais ouvir de vocês. O que nós, órgãos de controle, podemos fazer para que o medo de inovar diminua? O que a gente pode fazer para melhorar um pouco esse medo de inovar? Simplificar, dar publicidade, um evento como esse, talvez? Incentivar, disseminar boas práticas. Então, hoje estamos ajudando. Deixar claro as regras, dar liberdade às instituições para gerirem os recursos, ouvir mais, dialogar. No fim da apresentação, vocês vão poder baixar essas respostas também, tá? Só informar o e-mail na ferramenta que ele manda o resultado. Vou dar mais um tempinho. Menos deliberações, participar dos processos. Liderança pelo exemplo, sensibilizar. Precisam dialogar com a comunidade de maneira mais clara e, em último caso, agir de modo coerente à execução. Incentivar um ambiente mais criativo. Oi? Eu não vi. Ele volta. Punir quem não inova. Gostei. Não fui eu. Bom, e agora a última. O que o gestor pode fazer para que o medo de inovar diminua? Eu perguntei antes o que a gente podia fazer. Agora, e o gestor? O que você mesmo pode fazer para que o medo de inovar diminua? Inovar. Aqui é só uma provocação em relação
ao que a gente faz no dia a dia e de como a gente se comporta e nas coisas que a gente acredita e que, eventualmente, não são exatamente as que existem. Dar liberdade. Treinamento. É importante. Ter ferramentas, métodos, tecnologia para inovar é essencial. Incentivar os funcionários. Ouvir o usuário. De fato, talvez seja um dos princípios, um dos maiores princípios, porque inovar nada mais é do que construir soluções que o usuário dela goste. Bom, é isso. Minha participação termina aqui. Na verdade, queria só falar uma outra coisa. A gente vai inovar um pouco, e apesar de ter falado no início que as perguntas dos senhores serão feitas por meio de papéis, a gente vai usar um outro código de mente para vocês mandarem as perguntas para os palestrantes. Ok? Chamo, então, agora o Wesley Vaz, que vai coordenar o primeiro painel. Obrigada. Boa tarde.